Dia Internacional da Não Violência. O dia 30 de janeiro foi proclamado pela ONU como o Dia da Não Violência em homenagem a Mohandas Gandhi, cujo assassinato ocorreu nessa data em 1948. Trata-se de uma iniciativa voltada à educação para a paz, a solidariedade e o respeito pelos direitos humanos. Gandhi, também chamado Mahatma, que significa grande alma, alma iluminada, nasceu na Índia em 1869. É considerado um dos principais expoentes do pacifismo e da luta pelo respeito e realização dos direitos humanos e da justiça. Após estudar direito na Inglaterra, foi trabalhar na África do Sul como advogado. Lá começaram as suas primeiras ações de protesto não violento contra o racismo, baseadas na resistência pacífica e na não cooperação com as autoridades. Ao fim de anos de luta, depois de ter conseguido algumas melhorias para a comunidade indiana na África do Sul, decidiu voltar a seu país de origem, a Índia, e lutar pela sua independência. O país era uma colônia do Império Britânico. Graças a seus esforços, a Índia conquistou a independência em 1947. Os procedimentos e as formas de luta que Gandhi propôs e utilizou eram manifestações pacíficas, diálogos, testemunhos, petições, marchas, jejuns, greve de fome, orações e cooperação com os mais oprimidos. Não cooperação, por meio de boicote sistemático dos produtos ingleses e da recusa a colaborar com o regime ou com um sistema considerado injusto. Desobediência civil, por meio da violação intencional, organizada, sistemática de leis consideradas injustas. Gandhi teve grande influência entre as comunidades religiosas hindus e muçulmanas da Índia. No entanto, a tensão entre os dois grupos era enorme e resultou no surgimento do Paquistão, país de maioria muçulmana. Foi por tentar unir hindus e muçulmanos que Gandhi acabou assassinado por um hinduísta radical. Apesar de ter sido indicado 5 vezes em 1937 e 1948, o pacifista que enfrentou o poder da Inglaterra nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Décadas depois, no entanto, o erro foi reconhecido pelo comitê organizador do prêmio. Além disso, quando o Dalai Lama Tenzin Gyatso recebeu o Nobel em 1989, o presidente do comitê disse que o prêmio era, em parte, um tributo à memória de Mahatma Gandhi. Fonte: Rede Escola. Não violência refere-se a uma série de conceitos sobre moralidade, poder e conflitos que rejeita completamente o uso da violência nos esforços para a conquista de objetivos sociais e políticos. Geralmente usado como sinônimo para pacifismo, a partir do meio do século XX, o termo não violência passou a ser aplicado também para designar conflitos sociais que não utilizavam o uso de violência, assim como movimentos pacíficos, movimentos políticos e filosóficos que também utilizam os mesmos conceitos. O termo não violência é comumente associado à luta pela independência da Índia, que foi liderada por Mahatma Gandhi, e à luta pelos direitos civis dos estadunidenses de origem africana, liderada por Martin Luther King. O movimento realizado na Índia foi fortemente influenciado pelas ideias de não violência de Henri David Thoreau e do anarquismo cristão de Leon Tolstói. Nos dias atuais é fortemente influenciado pelo humanismo de Silo. Um decênio da ONU. Em 10 de novembro de 1998, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a primeira década do século XXI, de 2001 a 2010, como Decênio Internacional da Promoção de uma Cultura de Não Violência
e da paz em prol das crianças do mundo, International Decade for the Promotion of Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World. Por que não violência? A maioria dos adeptos da não-violência escolheram esta opção por aspectos religiosos, éticos ou ainda estratégicos. Nos dois primeiros casos, ela é utilizada como um princípio de integridade e respeito à condição humana. No último caso, trata-se tão somente de uma questão circunstancial em que se faz útil essa prática. No entanto, em um mesmo movimento de não-violência podemos encontrar esses três aspectos coexistindo. No mundo atual, a não-violência vem sendo amplamente utilizada em movimentos pelo trabalho, pela paz, pelo meio ambiente e pelos direitos das mulheres. No entanto, uma outra maneira de utilizar a tática de não-violência é com o intuito de direcionar a opinião pública, principalmente internacional, contra regimes políticos extremamente repressivos, expondo ao mundo os excessos cometidos contra manifestações de cunho pacífico. Teoricamente, isso faria com que a comunidade internacional passasse a pressionar os dirigentes desses regimes opressivos. O estudioso da não-violência, Gene Sharp, em seu livro Politic Non-Violence Action, sugere que a completa ausência de estudos sobre o tema no meio acadêmico de história pode ser o reflexo de que as técnicas que visam conquistas sociais não são de interesse da elite. Essa acredita muito mais nos armamentos e no poder do dinheiro do que na capacidade de mobilização organizada de uma comunidade. O pensador Mário Rodrigues Luiz Cobos passou toda a sua vida organizando um movimento humanista, buscando aplicar os princípios da não-violência ativa para solucionar conflitos sociais da atualidade. Como funciona a não-violência? O uso da não-violência numa luta social é radicalmente diferente das ideias convencionais sobre resolução de conflitos. Contudo, uma série de conhecimentos que fazem parte do senso comum de uma sociedade pode ser considerada como práticas de não-violência, tais como: o poder daqueles que dirigem uma nação depende da aderência e consentimento dos cidadãos comuns. Sem uma burocracia, um exército ou uma força policial para pôr em prática os objetivos estipulados pela classe dominante, as leis perdem força quando não encontram respaldo no cidadão comum. A não-violência nos ensina que o poder depende da cooperação de outros tantos. Assim, a não-violência faz desmoronar o poder dos dirigentes quando consegue extinguir grande parte desta cooperação. Um outro conceito que faz parte do senso comum é de que somente através de um meio justo conseguiremos alcançar um fim justo. Quando Gandhi expressou que o meio pode ser comparado a uma raiz e o fim a uma árvore, ele estava referindo-se ao objeto central de uma filosofia que alguns denominam de política pré-figurativa. Assim, aqueles que propõem a não-violência explicam que as ações tomadas no presente inevitavelmente irão repercutir na forma como a sociedade se organizará no futuro. Eles argumentam que seria irracional conceber uma sociedade pacífica através do uso de violência. Alguns divulgadores da não-violência, como os anarquistas cristãos e os ativistas humanistas, defendem que devemos respeitar e amar os nossos oponentes. Este é o princípio que mais se aproxima das justificativas religiosas e espirituais para a não-violência, como pode ser visto no Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo clama aos seus seguidores: amai vossos inimigos, ou no conceito taoísta, o Wu Wei, ou na filosofia da arte marcial, Aikido, ou no conceito budista de metta, amor fraterno entre todos os seres vivos, e no princípio de ahimsa, não violência entre todos os seres vivos, que também está presente no hinduísmo.
O fim não justifica os meios. Comumente escuta-se que o fim justifica os meios numa alusão de que certos fins podem ou devem ser alcançados através de métodos não convencionais ou antiéticos ou violentos. Este conceito é utilizado com frequência numa tentativa de minimizar os meios violentos utilizados na guerra, na justificativa de que leis severas e repressões impostas a grupos sociais ou religiosos ou étnicos, ou ainda, mas em crescente desuso, na justificativa de sistemas e métodos educacionais rigorosos e punitivos. A não violência entende-se que o fim é um resultado do meio, num ciclo de causas e efeitos que se correlacionam e se estendem numa espiral evolutiva. Desta forma, a paz não pode ser obtida através de métodos violentos e repressivos. Uma paz que se pretende obter através da opressão cessa assim que os instrumentos de repressão deixam de ser utilizados. Logo, um estado real de paz não se mantém quando ela não se estende a todos os indivíduos de uma sociedade. Uma releitura de O fim justifica os meios, numa percepção de não violência, seria: os meios justificam o fim, ou seja, o fim é resultado dos meios. Fonte Wikipédia. Gandhi nasceu em 2 de outubro de 1869, sendo a escolha desta data como o Dia Internacional da Não Violência. Foi por tentar unificar hindus e muçulmanos que Gandhi acabou assassinado por um hindu radical. É a religião mais uma vez estragando tudo.